esqueçam, tá? Em geral e de modo geral, as provas do Revalida têm exames normalmente habituais, não tem muito exame esquisito, não costuma pedir um exame raro, geralmente são exames facilmente encontráveis na grande maioria dos serviços. Isso é importante, lembra disso. Outra coisa, geralmente são exames que têm um custo menor. Ah, só pede exame barato? Não, nada disso, mas vai pedir exames que, por serem exames difundidos, encontrados facilmente, são exames que geralmente têm menores custos. Então, na dúvida, procure escalonar. Vai pedindo exame mais curto, a seguir exames mais caros depois. Segue a ordem. É como a medicina tem que ser. Outra coisa, geralmente são exames que você consegue avaliar rapidamente. Não é habitual nas provas, nas questões, nos testes, eles perguntarem exames que você não vai conseguir avaliar. Geralmente os exames são muito frequentemente radiografias, que você consegue ver quando é dado para vocês, ou se for outro exame, geralmente é dado o laudo. Então você vai ter o laudo e você vai prestar muita atenção, porque geralmente a resposta da questão está nele, está no exame que vai ser pedido. Tá? Então, aprendam isso. Usem as informações. Vejam os exames todos que estão sendo oferecidos. Aliás, isso é uma dica importantíssima. Aproveitem, porque eles dão informações sim. Essa prova dá informações que vão servir para você montar o quebra-cabeça e responder as perguntas. Importantíssimo também prestar atenção na anamnese. Quando a gente fala de clínica cirúrgica, que é o que nós vamos falar hoje, existe uma anamnese toda, mas fundamentalmente vocês vão se atentar a algumas coisas. Algumas coisas são fundamentais na anamnese da clínica cirúrgica. Alguns sintomas são fundamentais, você tem que prestar atenção. Alguns deles, por exemplo, dor, tem que saber. Dor vai ter quase sempre quando se fala em clínica cirúrgica. Sangramento pode ou não ter. Sinais de abdômen agudo, esses sinais você não pode deixar passar. No que apareceu na questão, você já vai falar, opa, dor, sangramento, abdômen agudo e por aí vai. Outras coisas que são importantes, as características de cada um dos sinais importantes. Tem dor? Ok, então vamos ver a intensidade da dor, a duração, a periodicidade. Isso serve para dor, serve para sangramento também. Ah, o paciente apresenta um tipo de sangramento, mas esse sangramento como é? Primeira vez, segunda vez, toda hora? Então, periodicidade, intensidade e duração, fundamental. E, geralmente, no meio, perdido no meio do caso clínico, ou no finzinho, você vai ter quadros associados. Eventos, sintomas, sinais que estão associados a toda aquela parafernália de informações. Geralmente, presta atenção com perda ponderal, presta atenção com vômitos e náuseas, presta atenção a medicações que o paciente esteja tomando. Geralmente, quando a medicação é citada, não está lá à toa. Então procura pensar naquela sua chavinha diagnóstica se aquela medicação tem a ver com o quadro. Isso aqui que eu estou falando é absolutamente genérico, serve para todas as matérias, para todos os grandes grupos, para todas as disciplinas. Mas lembre-se disso no Revalida. Bom, o que vai ter nessa prova? Tem muito caso clínico. Além de perguntas conceituais, é comum que haja casos clínicos. E nos casos clínicos, uma coisa que vocês vão notar que os casos clínicos, olha o sono que deu, são frequentemente bem longos, tá? Longos, com um monte de coisa, com muita informação, e vão falando, e no meio deles tem vários exames laboratoriais, especialmente, muitos resultados, às vezes radiológicos, mas fundamentalmente laboratoriais. Quer dizer, é assim que você vai ficar. Não é. Atenção, prestem muita atenção. Isso de serem casos longos com muitas informações, ainda bem, comemorem, que bom que é assim. Por quê? Porque vocês vão ter informações. Para responder, vocês precisam de informações. E normalmente, o que a gente acompanha nas provas que a gente tem visto nos últimos anos, informações não faltam. Não vai ser por falta de informações que vocês não vão conseguir responder a questão. Então, pensem bem, parem, pensem, juntem o que é importante e vamos lá. Então, vamos começar. Durante a nossa conversa de hoje, durante essa horinha, menos de uma hora agora que nós vamos estar juntos, queremos perguntas. Aproveitem que a gente está ao vivo, então vamos interagindo. Conforme as perguntas vão aparecendo, a gente vai respondendo, vamos tentar responder tudo na medida do possível. Assuntos fundamentais. Hoje nós temos 3 grandes grupos de assuntos que caem com uma frequência incrível. Abdômen agudo é o primeiro deles. Quando a gente fala de cirurgia clínica cirúrgica, vai ter abdômen agudo.
Aí é uma certeza, né? Vai ter questão de abdômen agudo. Não tem como sair disso. E aí, o que eu posso dar para vocês de dica? Porque se eu for ficar falando de abdômen agudo, a gente vai conversar aqui a noite toda. Quando estiver amanhecendo, a gente termina. Não, a gente vai ter que dar algumas dicas. Então, primeira delas, tente enquadrar de início em alguma das classificações de abdômen agudo ou em algum dos quadros sindrômicos. Primeira coisa. Então, com as informações você já vai conseguir classificar. Isso já é muito importante. Ou seja, coloque já o caso num desses tipos de abdômen agudo. Porque isso aí já vai direcionar toda a sua conduta. Ah, é fácil fazer isso? Normalmente é. Não é sempre que você vai conseguir. Mas normalmente é. Então, vamos lá. Abdômen agudo. O mais comum, que geralmente mais cai, é o abdômen inflamatório. Abdômen inflamatório, o que é? As famosas ites, né? Então você vai ter a diverticulite, apendicite, colicistite, quadros inflamatórios em geral. E o abdômen inflamatório vai ter algumas características que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Outro abdômen muito comum, abdômen agudo obstrutivo, relacionado a algum quadro obstrutivo ou quadro que atrapalhe o fluxo habitual intestinal. E aí a gente tem as várias epidemiologias, é um abdômen muito comum. O perfurativo é comum também cair na prova, embora com um pouquinho menos de incidência, mas o perfurativo é o quê? Como diz o nome, perfuração. Atenção, a gente não está falando aqui de abdômen traumático, certo? Porque o traumático acaba sendo frequentemente ou um trauma fechado ou um trauma perfurante. Mas, no caso aqui, abdômen agudo perfurativo. O maior representante é a úlcera, né? Geralmente a úlcera péptica perfurada, que é o mais comum. Só tem ele? Não. O intestino pode perfurar, outras coisas podem perfurar. Aí a gente vai para os dois menos comuns, tá? O abdômen agudo vascular e o abdômen agudo hemorrágico. O vascular quase sempre tem aquele antecedente cardiológico, ou uma trombose, uma embolia do setor vascular, e o hemorrágico, como diz o nome, é secundário a algum sangramento na cavidade peritoneal. São menos comuns na incidência, mas são muito importantes que você saiba também. Uma dica que eu vou dar mais para frente, mas puxa, eu preciso saber tudo isso? Claro que a fundo você não vai conseguir saber todos os causadores de cada um deles. Mas, de início, procure saber classificar abdômen agudo e como diferenciar cada um deles. Então procure, primeira coisa, essa é uma dica importante de abdômen agudo, procure conhecer as classificações que existem. Ou seja, essas grandes síndromes ou classificações. Então, para ajudar, como dica, não é matéria, é dica. Abdômen agudo inflamatório. Normalmente você tem sim dor e geralmente essa dor é progressiva, presta atenção. Ela começa, ela pode movimentar, ou seja, ela pode mudar de posição, mas classicamente ela vai mudando de intensidade, ela progride, ela evolui ao longo do tempo. E quase sempre ela é secundária ao processo inflamatório. Portanto, o processo inflamatório evolui durante o tempo. Então a dor evolui durante o tempo, da mesma forma, normalmente. Isso é regra absoluta? Não, é só uma dica de que geralmente é o achado que você vai ter. E geralmente o achado que você não costuma ter é uma distensão abdominal associada. Normalmente não tem. Normalmente você tem defesa peritoneal, que pode ser uma defesa difusa, quando você tem a peritonite difusa, ou uma defesa localizada, que é o mais comum. Opa, pera um pouco, se eu tenho uma defesa localizada, uma dor geralmente progressiva e é localizada, então eu consigo ter uma ideia, inclusive, do que está causando abdômen inflamatório pelo exame físico que é dado. Exatamente, você normalmente consegue. Importante, então lembra disso, porque o abdômen inflamatório costuma ser o que mais comumente cai, certo? Outro abdômen, então, outras dicas. Abdômen obstrutivo, tem distensão. Tem distensão abdominal. Começa aí a diferenciar. Outra coisa, náuseas ou vômitos quase sempre vai ter. Náuseas e vômitos são muito frequentes e estão presentes no abdômen obstrutivo. Claro, é um abdômen que o fluxo está interrompido, então você vai ter represamento, náuseas e vômitos. E outra coisa, presta atenção nos antecedentes, no antecedente que esse paciente tem. Quando há um quadro de abdômen obstrutivo, quase sempre há um antecedente, geralmente cirúrgico. Por quê? Porque cirurgia, atualmente, as cirurgias prévias são os maiores causadores, a maior etiologia do abdômen agudo obstrutivo, devido às bridas que se formam. Normalmente, no abdômen obstrutivo não tem febre, atenção,
Não tem febre normalmente, porque se o indivíduo está com febre, demonstra um quadro infeccioso que provavelmente pode querer dizer o quê? Uma evolução do abdômen obstrutivo para uma outra coisa. Assim como normalmente no abdômen obstrutivo não há peritonite. Pode ter dor abdominal, e geralmente tem. Distensão abdominal, e tem. Mas sinais de irritação peritoneal, não. Se o indivíduo tem sinais, tinha distensão e passa a ter sinais de irritação peritoneal e febre, é porque esse abdômen obstrutivo evoluiu para o abdômen perfurativo. Muita atenção, tá? Então, essas são as características do obstrutivo. Falei no perfurativo. Perfurativo, geralmente é uma dor súbita e intensa, já começa forte. Por quê? Tem uma perfuração, já começa a irritar o peritônio. Outra coisa, normalmente o quadro do abdômen perfurativo normalmente não é um quadro arrastado. Começa, a dor vai crescer no dia seguinte. Não, perfurativo é um quadro muito mais agudo. Importante isso. Aí vamos falar dos que são pouquinho menos frequentes, que você vai ter com uma intensidade, com uma frequência um pouquinho menor. Vascular. No abdômen agudo vascular, geralmente você tem um antecedente clínico importante, geralmente cardiológico. Ou um paciente cardiopata, um paciente já revascularizado, um paciente que tem um antecedente, por exemplo, de arritmia. Tá? Importante. E geralmente é um quadro que tem um início súbito e intenso. Normalmente o indivíduo já começa com uma dor intensa que não oscila. Frequentemente, o mais habitual que no abdômen agudo vascular a dor já é de alta intensidade. Uma dor que oscila classicamente é no abdômen obstrutivo, né? Porque você tem cólicas, para o momento da cólica a dor melhora um pouco. Vem cólica de novo, a dor aumenta. Então você tem uma dor oscilante. No abdômen vascular, normalmente, ele não é oscilante, porque uma dor secundária é uma isquemia. E a isquemia está instalada, ela só vai piorar, tende a piorar. E, normalmente, não tem ruídos hidroaéreos no abdômen vascular. Porque o abdômen vascular demonstra o quê? Sofrimento de alça, ou até isquemia de alça. Não vai ter movimento naquela região. Tá? O abdômen vascular, eu tenho até a impressão minha, pessoal, que é o mais difícil que você tem de diagnosticar. Quando você começa a querer colocar todos numa síndrome, tá? Isso pode acontecer mesmo. E, finalmente, o abdômen agudo hemorrágico. Geralmente é um quadro súbito, claro, porque o sangramento acontece e vai ter a repercussão. Frequentemente tem instabilidade hemodinâmica. Sempre? Não, mas frequentemente. Tá? E irritação peritoneal. Frequentemente vai ter, porque o sangue irrita o peritônio. Atenção, abdômen hemorrágico normalmente não tem febre. Não tem febre. Por quê? O que causa todo o sintoma é um sangramento. Quais as origens fundamentais do sangramento, né? Gravidez ectópica, cisto de ovário roto ou alguma outra hemorragia por algum outro motivo. Tá? Muito bem. Estão acompanhando? Se alguém tem alguma pergunta, por favor, faça. Vamos em frente, que agora a gente vai começar a tentar passar um pouquinho e mais algumas dicas. Atenção, vamos lá. Olha lá. Boa noite, vamos lá. Estamos aqui. Todo mundo, bastante gente, hein? Carlos, Andrés, Jossi, Amanda, Paula, Aline, Vanessa, tá todo mundo aí, hein? Olha lá, a angina mesentérica se classificaria como inflamatório ou vascular. Por quê? Essa é a pergunta do Carlos, hein? Porque ele tem algum antecedente cardíaco e um quadro que oscila a dor abdominal. Aí nós estamos falando do seguinte, a angina mesentérica não entra, na verdade, no abdômen agudo. Podemos caracterizar a angina mesentérica como um quadro crônico já. A angina vem o quê? A angina mesentérica ocorre a dor quando o indivíduo geralmente faz uma refeição maior. Ele lembra muito a claudicação intermitente que você tem no membro inferior. Então a angina mesentérica é um quadro crônico que vai apresentando episódios de agudização. Não é um abdômen agudo. O abdômen agudo é aquele abdômen que demanda um tratamento imediato. Na angina mesentérica não. Então você não consegue classificar porque ela na verdade não é um abdômen agudo. Entendeu? Certo? Então, é uma questão mais conceitual. Boa pergunta, exatamente. Vamos lá. Temos também no YouTube Maria Helena, Índia, Tylon, Vivian, Lara, Tânia. Olha aí, pessoal, vamos lá. Vamos perguntar, vamos aproveitar. Então, vamos seguindo em frente. Agora, uma dica, vamos para dicas. Dicas para a gente ir na prova. Atenção. Vou até pegar as canetinhas coloridas aqui. Isso é uma dica minha. Alguns não acham facilidade nas coisas nesse sentido, mas eu acho. Caso clínico. Canetinha marca-texto na mão, lê o caso e vai marcando o que é importante.
para justamente você focar, para juntar o que importa. Então, lembra que eu falei que os casos são grandes? Olha só esse aqui, o tamanho dele. Tá? Então vamos lá. Mulher de 69 anos atendida com queixa de dor abdominal. Vou ler rápido, aí você tá com a canetinha na mão, vai marcando o que é importante. 69 anos, dor abdominal em cólica já havia 3 dias, acompanhada de distensão, náuseas, hiporexia e parada de eliminação de flatos e fezes. Opa, já tem coisa importante aí. Canetinha, o que você ia estar marcando? Relatou que há 5 meses tinha emagrecimento e episódio de dores abdominais. Obstipação intestinal. Tem antecedente de hipertensão arterial, usa losartana, no exame físico consciente, contactuante descorada desidratada, abdômen distendido, globoso hipertimpânico, com massa palpável no hipogástrio, descompressão brusca negativa. Fez exames laboratoriais, raio-x de abdômen, cuja imagem vai ser apresentada a seguir. Consideradas as informações, assinale a opção que indica o tratamento, ou seja, disso tudo. Você pegou a canetinha? Concordam comigo que o que importa é isso aqui, ó. Dor em cólica, distensão, parada de eliminação de flatos e fezes. Que abdômen que é esse, gente? Parece um abdômen agudo obstrutivo, certo? Dor abdominal em cólica há 3 dias, quer dizer, uma dor que vai caminhando, parou de eliminar gases e fezes, distensão. Agora tem outras coisas, presta atenção. Emagrecimento tem que marcar, emagrecimento é importante. Descorada, desidratada, abdômen distendido. Descompressão brusca negativa, não tem peritonite. Então, é um quadro de abdômen agudo obstrutivo com um fator associado importante que é o emagrecimento. Além disso, ela está descorada, desidratada. Vamos ver as alternativas e o que a gente tem, tá? Eu vou até sair da frente aqui do raio-x, olhem o raio-x, tá? Vocês já suspeitam de abdômen agudo obstrutivo. Parece um abdômen obstrutivo? Tem distensão de alças? Tem pneumoperitônio? Olha, primeira coisa, já vem olhar aqui na cúpula diafragmática. Não tem pneumoperitônio. Não era para ter, né? É abdômen obstrutivo. Tem obstrução? Tem. Que tipo de obstrução? É delgado? Não é delgado, gente. É cólon. Olha aí. Isso aqui é cólon. A gente já teve aula de abdômen obstrutivo, de raio-x de abdômen. Já tivemos aula disso. Isso aqui é cólon. Olha aí a moldura cólica distendida. Tem ar no reto? Não tem. Tem um abdômen obstrutivo com cólon distendido. Fundamentalmente o cólon. Então, é uma obstrução baixa, né? É a obstrução de cólon. Alternativas. Obstrução intestinal, distensão de alças de delgado e cólon. Começou mais ou menos bem, mas não tem delgado aqui não. É só cólon. Abdômen agudo obstrutivo, pneumoperitônio e ausência de ar na ampola. E aí? É abdômen agudo obstrutivo, não é verdade? É. Tem ar na ampola? Não tem. Tem pneumo? A gente olhou já. C. Obstrução baixa, distensão do cólon e válvula competente. Peraí, válvula competente? Tem válvula competente? Que válvula? O que está falando de válvula? D. Constipação intestinal, ar na ampola retal. Não tem ar na ampola retal. Distensão de colo e delgado. Não tem. Tá errado. Pessoal, qual dessas daí tá certa? Aí, gente. É uma obstrução intestinal? É baixa? É baixa porque é cólon. O cólon está distendido? Muito. Válvula competente. O que é a válvula? A válvula iliocecal. Ela é competente porque ela não está permitindo que o ar passe do cólon para o delgado. O delgado não está distendido. Pessoal, a resposta aqui é C. Obstrução intestinal, a gente vê que é uma obstrução baixa, o cólon distendido e a válvula impede que o ar esteja voltando. Certo? Pensou? Marcou com marca-texto que interessa? Acabou. Respondeu. Então, para todos os tipos de abdômen agudo, você tem que fazer a mesma coisa. Você vai estudar os quadros sindrômicos. Ou seja, primeira coisa, quando você vai mas eu vou ter que estudar abdômen agudo de que jeito? Fundamentalmente, primeiro, os quadros sindrômicos clássicos. Como é o abdômen obstrutivo, como é o inflamatório, como é o vascular e por aí vai. Atenção, as características do caso em si, os exames que te são oferecidos, porque geralmente nele está a resposta, e os antecedentes pessoais do indivíduo. Ah, mas como eu vou saber, uma vez que eu sei qual que é o tipo de abdômen agudo, qual que é podem perguntar patologia? Claro que podem, mas você tem que conhecer pelo menos as afecções mais comuns de cada um. Abdômen inflamatório, asites em geral, apendicite, diverticulite, colecistite aguda. Abdômen obstrutivo, a princípio, neoplasia e bridas. Aliás, na questão anterior, provavelmente era uma neoplasia,
que o que obstrui no colo esquerdo, paciente com emagrecimento, opa, câncer, emagrecimento, anemia, sangramento, provavelmente, não foi perguntado, mas ela tem um abdômen obstrutivo, provavelmente por neoplasia de colo. Então você tem que conhecer as afecções mais comuns. Abdômen hemorrágico já falamos, que sangra. Abdômen vascular já falamos também. E sobra nada. Ou seja, você pegou as afecções mais comuns, conheceu um pouco, você vai ter uma grande chance de responder, desde que você acerte ou pelo menos direcione o quadro sindrômico. Na dúvida, vai procurar o quê? Raio-x de abdômen, que geralmente é o primeiro exame. Vai olhar se na descrição do exame clínico há algum sinal de sepsis, que aí pode mostrar alguns quadros que podem evoluir para essa sepsis, é importantíssimo. E outra coisa, não se esqueçam, peritonite difusa é igual a cirurgia. Porque em algum momento podem perguntar a conduta. A gente não sabe como a questão vai ser feita. Mas se há peritonite difusa, já pensa, opa, é cirúrgico. Conduta geralmente é cirúrgica. Raríssimo isso falhar. Tá bom? Vamos para mais um caso aí. Ó. Essa aqui caiu agora. Tá? INEP 2023. Paciente de 65 anos procura com queixa de ter acordado com dor abdominal súbita, difusa, de intensidade crescente, dor abdominal súbita, difusa e que foi piorando, já começou forte e foi aumentando. Fez uso de medicação sintomática e 2 episódios de náuseas e vômitos. Sintomas urinários, alteração de hábito tabagista, etilista, hipertensão arterial, usa várias medicações, infarto agudo há 10 anos, infarto agudo do miocárdio há 10 anos, acrescenta que passou por uma cirurgia prévia de urgência de úlcera no estômago há 18 anos, antecedente cirúrgico. Ao exame físico, obeso, regular estado geral, pressão arterial 10/6, frequência de 110, frequência respiratória de 20. Temperatura 37,8, ictérico uma cruz, desidratado, abdômen doloroso à palpação, sem irritação peritoneal. Pegou a canetinha? Tá marcando o que é importante, o que parece importante? E não para por aí. Ele também dá, olha só, resultado de exames laboratoriais. Hemoglobina, leucócitos aumentados, amilase 238, PCR de 8, gasometria 7,32 de pH, lactato de 27. Principal, tudo isso para perguntar, olha a pergunta. É uma perfuração por úlcera? É um abdômen inflamatório por pancreatite? É um obstrutivo por obstrução intestinal? Ou é um isquêmico por isquemia? Essa questão é a prova de que nem sempre é fácil você colocar numa síndrome, tá? Você tem que parar e pensar. Para, pensa, junta toda aquela bagunça, monta o quebra-cabeça que aí você consegue, tá? E vai para a canetinha, marca texto. O que é importante, ó? Dor abdominal súbita, difusa, de intensidade crescente. Parece um abdômen inflamatório? Dor abdominal súbita, difusa, com intensidade súbita e difusa, geralmente pode ser um perfurativo, pode ser um vascular, mas inflamatório não parece ser. Infarto agudo do miocárdio há 10 anos, antecedente importante. Cirurgia prévia, antecedente também importante. Será que é um abdômen obstrutivo? Aí já não cai muito bem, porque o abdômen obstrutivo não tem essa dor súbita, difusa e que vai aumentando. A dor não bate com o abdômen obstrutivo. Mas tem antecedente, tudo bem, nem tudo vai ser importante no caso. PA, 100/60, está com hipotensão, está chocado. E não tem irritação peritoneal. Então, não tem irritação peritoneal, não é perfurativo, pessoal. Certo? Se você suspeita que, pela característica da dor, ele pode ser ou perfurativo, ou hemorrágico, ou vascular, você já elimina o perfurativo. Se elimina o hemorrágico, não tem irritação peritoneal. Hemorrágico tem irritação peritoneal, então você também elimina. Hipotensão pode ter em qualquer um, mas é mais comum nos quadros mais graves. Tem antecedente cardiológico? Tem. Até agora, para mim, isso é um abdômen vascular. Concordam? E os exames ajudam a gente? Os outros estão todos muito inespecíficos. Uma leucocitose aumentada, mas não tão importante, mas pH 7,32, acidose, lactato elevado, acidose mais sepse. Quadro acidótico, com esse quadro aí, pessoal, isquemia mesentérica, né? Ou seja, um abdômen vascular, um abdômen isquêmico, provavelmente por isquemia mesentérica. Reparou que você marcou, você começou, em 1 minuto você consegue eliminar o que não interessa e você acaba fechando. Perfurativo não tem irritação peritoneal. Inflamatório por pancreatite, não tem nada que diga que é pancreatite. Inclusive a amilase e lipase estão normais.
Acabou, não é, né? Obstrução intestinal não é também, não tem quadro de dor clássico. Sobrou isquêmico. Tá bom? Concordam? Lembram dessa questão? Vocês já devem ter estudado essa questão, porque inclusive ela, como caiu na última prova, tá fresco na cabeça de vocês, tá? Então, pessoal aí, pessoal no YouTube, pessoal na plataforma, tendo dúvidas aí, vamos ver o que está acontecendo. Todo mundo aí, ó, vamos lá. Olha aí, ó. Aneurisma de aorta seria abdômen agudo vascular? Na verdade, o aneurisma de aorta, ele fica naquele meio de caminho, né? Ele, quando rompe, ele passa a ser um abdômen hemorrágico. Tá? A gente não conta como vascular, porque geralmente o abdômen vascular é secundário a uma isquemia. E o aneurisma de aorta não tem essa isquemia. Então, normalmente, ele vai mais ser classificado como abdômen hemorrágico, tá bom? Obstrutivo, aí não, Cristiane, porque como eu falei, algumas coisas não batem muito bem. O hemorrágico pode ter o caso de não sentir dor por ser sangue e irritar tanto. E o único sinal ser hipotensão, Levi, normalmente não, tá? Normalmente não, tá? Por quê? Porque, na verdade, para você ter uma repercussão hemodinâmica, ou seja, hipotensão, para você ter uma repercussão hemodinâmica, você tem um sangramento de grande quantidade. Esse sangramento normalmente já causou irritação peritoneal. Então, não é habitual no abdômen hemorrágico você não ter irritação peritoneal. Você tem irritação, normalmente vem antes da hipotensão. Só que muitas vezes ele chega já com os dois, tá? A irritação mais a hipotensão. Pode acontecer dele estar rebaixado pela hipotensão e você não conseguir examinar. Isso pode acontecer, tá? Mas normalmente não é a ordem habitual das coisas, tá bom? Eu vi que muita gente colocou C, mas isso aí é comum de acontecer mesmo. Como essa questão eu coloquei de propósito, porque essa questão ela não é tão fácil. Como eu falei, nem sempre você acerta o abdômen que você vai colocar, tá? Carlos André, contra a atualização do Hinchey, tratando... atenção, não tem uma atualização do Hinchey. A classificação de Hinchey é a mesma, não atualizou Hinchey. Hinchey 1, que é um abscesso pericólico. Hinchey 2, um abscesso à distância. Hinchey 3, peritonite purulenta. Hinchey 4, peritonite fecal. Não tem atualização de Hinchey. É o mesmo há 40 anos, mais, quase 50. Mas, ó, trataram clinicamente o abscesso até 6 centímetros. Não, isso não. Hoje, desde os últimos consensos, inclusive o consenso americano de 2018, o consenso europeu de 2020... a peritonite, o abscesso da doença diverticular, o número de corte é 3 centímetros. Abscessos menores que 3 centímetros, admite-se tratamento puramente clínico. Maiores do que 3 centímetros, o tratamento é drenagem guiada. Eu acho que é isso que você perguntou, né, Carlos? Provavelmente é isso. Essa que é a atualização. A atualização anteriormente se considerava 4, agora baixou para 3. Não se preocupem que não vão perguntar um abscesso desse tamanho. Se perguntarem um abscessinho pequenininho, 1 e 2, ou um abscesso grandão, 6, 7, para não ter esse problema, tá? Então é isso. Vamos em frente aí que nós temos mais 2 temas para conversar. Abdômen agudo é muito extenso, né? É muito extenso e a gente, na verdade, a intenção é justamente passar essa pincelada e dar para vocês algumas ideias. Segundo assunto, a gente fez uma live há pouco tempo dele, a gente está repetindo aqui porque tem mais umas dicas do que propriamente material. Queimaduras ou queimados, tá? Isso aí cai demais. Ainda bem que cai, porque normalmente não tem muita dificuldade, o que eles costumam perguntar. Vocês vão ver por quê. A avaliação inicial da queimadura é a primeira coisa. Não se esqueçam. Começou a falar de queimadura? Queimadura é igual a trauma. Queimadura é igual a trauma. O indivíduo que tem uma queimadura extensa, ele tem que ser tratado como um indivíduo traumatizado, politraumatizado. Primeira coisa, tem queimadura? Vamos olhar o mecanismo. O que aconteceu para esse indivíduo estar queimado? Porque, afinal de contas, ele queimou por algum motivo. Pode ter tido uma explosão? Pode, né? Uma explosão numa fábrica, explosão em casa, explosão de alguma coisa. Botijão de gás explode? Não explode. Não esqueça que o botijão de gás não explode, tá? Pode ter outros acidentes, especialmente domésticos? Claro que sim. E é o que mais tem, né? Botou a mão no fogo, panela com líquido quente caiu em cima, acidentes na cozinha, que é o lugar que mais costuma acontecer. Pode ser um incêndio? Pode. Incêndio pode ter explosão, incêndio pode ter ar quente ou monóxido de carbono, e esse ar pode levar ar quente ou aspiração ou inalação, pode levar a vários problemas respiratórios. Então,
observa o mecanismo da queimadura. Não vai, a queimadura, vamos lá, tal. Calma, olha o mecanismo. Beleza, a princípio você vai tratar a queimadura como um trauma. O que quer dizer atendimento de trauma, gente? Vocês sabem, né? Atendimento de trauma é o famoso ABCDE do trauma. A via aérea, olhar com calma, a via aérea fundamental no queimado, ver se a via aérea está pérvia e se a via aérea não tem sinais de queimadura. B, aí você vai para a parte respiratória em si e a parte circulatória que sempre cai. Isso cai sempre. Circulatória é o quê? Reposição hídrica, reposição volêmica, tem que calcular. Já vai falar um pouquinho disso. D, déficits, que geralmente você vai ver facilmente se tem. E o E, que é a exposição, onde finalmente você vai mais uma vez completar o exame. Tá? É um trauma. Via aérea no queimado, olhar se tem algum sinal de suspeita de lesão. Suspeita de lesão você vai ter se você tiver queimaduras em face, queimaduras nas sobrancelhas ou nas vibriças, estridor laríngeo, que é aquele chiado que você vai ter, escarro carbonáceo, aquela tosse que vai ter aquele escarro com carvão, ou lesões de mucosa oral, queimaduras, edemas. Tem isso aqui, você suspeita de queimadura de via aérea, suspeita de lesão de via aérea, cuidado. Outra coisa, profundidade de lesão, fundamental que você avalie a profundidade da queimadura, certo? Essas são as profundidades. Essa aqui é uma queimadura superficial de primeiro grau, onde você só tem a lesão, geralmente só hiperemia e queimadura, lesão nas camadas superficiais. Na queimadura de segundo grau, repara que ela é mais profunda, existem as mais superficiais e as profundas. Nela, você tem a formação de bolhas. Então, tem bolha, é segundo grau. E finalmente eu vou passar para cá para mostrar de terceiro grau para vocês. Terceiro grau ela é profunda, ela pega toda a derme, chega até tecidos mais profundos. Nela geralmente você já não tem dor mais, porque as terminações nervosas foram queimadas. Você pode ter comprometimento vascular. As de terceiro grau tem aquela imagem de carbonização e às vezes até uma imagem branca de falta de circulação no local. Quando a gente vai calcular, a importância disso é que as queimaduras que importam para reposição hídrica são as de segundo e terceiro graus, porque primeiro grau não importa, já que primeiro grau, teoricamente, você não tem perda hídrica, porque você não tem nem bolhas, você não perde praticamente nada, exceto a camada superficial. Então, avaliar a superfície queimada você tem que saber fazer. Já adianto para vocês, vai cair uma questão de queimado, quase sempre cai. E você tem que saber avaliar. Como é que você avalia? Você vai fazer a regra dos 9 de Wallace. Tá aqui o bonecão. É fácil, hein? Isso é fácil. Regra dos 9 é moleza. Ela foi feita justamente para que seja rapidamente feita um cálculo, né? Então você vai ter membro superior, frente e verso. Vamos chamar de frente e verso, mas na verdade anterior e posterior. 9%. Tá? Não esqueça, se está lá descrito, que vai ter que estar descrito, ou vai ter uma foto ou vai ter uma descrição. A superfície, o membro superior esquerdo queimado totalmente. Então 9%. Se é só a frente, 4,5%. Tá? Mas ó, membro superior, 9%. Membro inferior, 18% cada um. Tronco, frente, 18%. Dorso ou costas, 18%. Cabeça, 9%. Pescoço, 1%. Uma outra regra prática é que geralmente a palma da mão corresponde a 1% da superfície corpórea. Se você tem uma... Claro que você pode ter só uma queimadura parcial de tronco, você meio que mede e consegue ter uma ideia. Mas as descrições geralmente são descrições simples, é a regra dos 9 de Wallace. Espero que seja do conhecimento de todos, se não for, tem aqui o bonequinho. E aí como é que eu vou repor líquido? É a fórmula de Parkland modificada, foi modificada em 2018. Tá? Como é que essa fórmula ela vai levar em consideração o peso do indivíduo vezes a superfície corpórea queimada multiplicado por 2. Antigamente era 4, agora é 2. Você vai dar metade desse volume nas primeiras 8 horas do ocorrido, a outra metade nas próximas 16 horas. É muito fácil, né? Mas por ser fácil, pode-se criar algumas confusões aí. Eu, por exemplo, inventei uma questão para vocês. Se fosse eu, já botaria isso aqui na prova. Olha aí, ó. Então vamos lá. Caneta na mão, vamos responder. Ó, mulher de 50 quilos, queimadura em 30%. Eu já dei até a superfície queimada. Olha que moleza. Queimadura ocorreu às 5 horas. Ele chegou agora na unidade. Qual o volume por hora nas próximas 3 horas, hein? Ó, a
Até tá aí a fórmula. Fórmula de Parkland. 2 vezes o peso vezes a superfície corpórea, metade nas primeiras 8 horas. Vamos lá, gente. 15 segundos para você olhar e responder qual o volume a ser infundido por hora nas próximas 3 horas, gente. Aí, estamos aí, tranquilos. Qual é o volume que a gente vai ter que dar para essa paciente? Mais 10 segundinhos. E aí eu vou querer que vocês coloquem no chat para a gente poder dar uma olhadinha aqui que vocês responderam, tá? É exemplo clássico. É assim que cai normalmente, tá? Opa, vamos ver. Aí, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Tinha entendido errado. Poderia repetir quais causam irritação peritoneal? Abdômen agudo que causa irritação peritoneal? Vanessa, voltando um pouquinho. O obstrutivo não causa irritação, o vascular não causa irritação, os outros causam, tá bom? Opa, o pessoal tá colocando Josiane pôs 1.500, pôs total, quer saber por hora, Josiane. Marília botou E, Aline botou D, já começamos aí com uma certa confusão aí. Um botou D, um botou E. D é 500, E é 1.500. Outro botou, aí, vamos lá. Bom, pessoal, o que acontece, tá? A minha pergunta é, qual o volume a ser infundido por hora nas próximas 3 horas? Vamos fazer a conta juntos, então. 50 quilos vezes 30 igual a quanto? 1.500. Vezes 2. Então ela tem que receber 3.000 ml nas 24 horas. Metade nas primeiras 8 horas. Ou seja, 1.500 ml nas primeiras 8 horas. Qual o volume por hora? Porque olha só, aconteceu já às 5 horas. Ou seja, para completar 8 horas só faltam 3. Qual o volume a ser infundido nas próximas 3 horas? Esses 1.500 têm que ser infundidos em até 8 horas do ocorrido. Portanto, só tem mais 3 horas. 1.500 para 3 horas. 500 ml hora. Tá? Essa é a resposta. Na verdade, a fórmula de Parkland mostra o que tem que ser infundido nas primeiras 8 horas e depois nas próximas 16. Então, essas primeiras 8 horas para ela, só tem mais 3, né? 500 por hora, entenderam? Isso é pegadinha mesmo, né? Se eu fosse fazer questão, eu botava isso daí. Ainda mais agora que eu já passei para vocês, então agora vocês podem, né, responder com tranquilidade. Entenderam o que eu quis dizer? Tá? Como é que é? Bom, dica para estudar queimados. Ó, é isso aqui que você tem que saber. A avaliação inicial, quer dizer, como se fosse um trauma. Cálculo de superfície corpórea, tem que saber fazer. Regra dos 9 de Wallace. Olhou, aprendeu. Volume a ser infundido é a fórmula de Parkland, gente. Vocês já sabem, cansaram de saber. Cuidados. Cuidados quer dizer o quê? Cuidados quer dizer o que você vai fazer depois que você der volume. Geralmente os cuidados são retirar as bolhas, curativo com sulfadiazina ou curativo ou cobrir apenas e finalmente encaminhamento para o serviço de queimados. Tá? Porque provavelmente você não está no serviço de referência de queimados ou a questão coloca você num lugar inespecífico. Essa é a ordem das coisas. Essas 5 coisas têm que ser feitas. Não tem como errar a questão de queimados. Você fez isso aí, acertou. Tá aqui, ó. Questão de queimados está dada para você. Não me interessa o que vai cair, como vai cair. Se você fizer isso, você vai acertar. Anota isso aí, tá? 3 segundos para anotar isso aqui. Se você não anotou na cabeça, vai anotar isso aí porque isso é dica importante. Você não vai errar a questão de queimados, que isso aí de jeito nenhum. Certo? Vamos passar então para o próximo item importantíssimo. Antes, alguém no chat na plataforma tem mais alguma pergunta de queimados? Se quiser fazer, vamos lá, que a gente, antes de passar para frente, né? Olha, ó, Vanessa, 1.500 em 3 horas, exatamente. É isso aí, verdade, só metade nas primeiras 8. Não creio no quê, Vanessa? É isso mesmo, tá certinho, tá? Minha conta deu 1.000 por hora, Levi, 1.000 por hora você vai encharcar, vai matar afogado aí. Você vai apagar o fogo e matar o cara afogado, cuidado, tá? Não é 1.000 por hora não, perto disso, tá? No caso 500. Muito bem, vamos lá, o que mais nós temos aqui? Idade, abdômen vascular, aqui, voltamos no abdômen vascular, né? 10 por 6 é hipotenso? Dani, hipotenso, né? 10 por 6 é hipotenso. Né? Ninguém tem 10 por 6 normalmente. Ainda mais o seguinte, paciente com dor abdominal, dor intensa, você, o que acontece? Normalmente o paciente com dor intensa está hipertenso. 10 por 6 é pouquinho, tá? Pacientes pediátricos muda a conta? Na verdade, não muda a conta. Nos pacientes pediátricos, a proporção é um pouco diferente da regra dos 9. A cabeça tem um tamanho proporcional maior. Então, a cabeça geralmente completa vai para 18. Tá? Muda um pouquinho a proporção. Mas geralmente a regra de Wallace não acaba sendo cobrada para paciente queimado. Uma dica, se for cair queimado, geralmente infantil, pediátrico, eles já vão dar a superfície.
tá? Normalmente é o que dão, porque é um pouco diferente o bonequinho da regra, tá? Mas a proporção não muda não. O que muda é se é uma queimadura elétrica, normalmente multiplica por 4. Porque a queimadura elétrica, a superfície, não é hipervalorizada. Você tem uma superfície pequena, mas você teve o arco de eletricidade passando, ele entrou num ponto e saiu no outro e tem uma lesão extensa. Então, às vezes só tem um pequeno pedacinho queimado. Se for repor por aqui, não vai dar volume nenhum, tá bom? Bom, vamos lá. Acho que estão respondidos. Se quiser, perguntem mais aí. Não tem nada aí. Vamos em frente e a gente vai perguntando mais. Terceiro item importante que a gente vai conversar e dar dica. Icterícia obstrutiva. Icterícia obstrutiva também é figurinha carimbada dessa prova. Vamos lá. Revendo um pouquinho da anatomia que é importante. Vou sair até da frente aqui, tá? Olha aí. A nossa amiga vesícula biliar, tá bom? Como é que funciona? Bilirrubina é excretada na via biliar pelo fígado. Ela vai caminhar aqui. Aqui você tem o esfíncter de Oddi, que fica na papila duodenal. Ela vai refluir para a vesícula, que é um reservatório de bile. Para que serve reservatório? Para concentrar a bile e para soltar a bile no tubo digestivo nos momentos adequados, especialmente quando há uma ingestão de alimentos gordurosos que precisem dos sais biliares, especialmente para sua digestão. Então, quando há um desequilíbrio entre os fatores, especialmente os fatores solubilizadores da bile e o movimento da vesícula, começa a se cristalizar os sais biliares e formam os cálculos. Uma vez que os cálculos estão na vesícula, eles podem só causar dor, ou eles podem migrar com o movimento, e na migração eles podem entupir em algum lugar. Quando eles entopem em algum lugar, você vai ter o quadro de icterícia obstrutiva. Geralmente às custas de bilirrubina direta ou conjugada. Por quê? Foi bilirrubina que o fígado já conjugou e está eliminando e ele ia cair no tubo digestivo. Essa obstrução pode ser alta aqui em cima, pode ser na papila duodenal. Quando é na papila, além de obstruir e causar icterícia obstrutiva, ela pode obstruir o que? A drenagem do ducto pancreático principal. E aí pode levar à pancreatite. Então, o cálculo pode causar vários problemas com a sua migração. Mas, vamos falar especificamente de icterícia obstrutiva. O olho amarelinho, olha aqui, ó, olhinho amarelinho, canarinho, mas normalmente você não vai ver um canarinho numa icterícia obstrutiva benigna. Atenção. Importante, quando você tem um quadro de icterícia obstrutiva, você tem que entender qual é a duração, há quanto tempo essa icterícia está acontecendo, tá? Outra coisa, a intensidade dessa icterícia. Como eu falei, as icterícias obstrutivas por cálculos, normalmente elas não atingem um valor tão alto. Por quê? Quando aumenta a pressão da via biliar, esse cálculo migra e desobstrui um pouquinho e por aí vai. Normalmente as icterícias com níveis altíssimos são neoplásicas, porque o tumor vai crescendo, crescendo, crescendo e ele não diminui. Fatores associados que você tem que prestar atenção. Se é só icterícia é uma coisa, mas você tem que ver se o indivíduo não tem febre, não tem calafrios e não tem choque séptico associado, porque aí a complicação é maior. Então, passar rapidinho por alguns itens, tá? Conceitos e itens. Colecistite. A colecistite é o processo inflamatório. Você pode ter a colecistite crônica calculosa, que é o quadro crônico clássico, né? O indivíduo tem cólica biliar, que recorre, que vai, que volta. Isso é uma coisa. A colecistite aguda já é um quadro bem mais agudo, como diz o nome. Na colecistite você pode ter sinais sistêmicos e não é tão comum a icterícia. Pelo contrário, é incomum. Geralmente o que causa a colecistite é a inflamação quando a pedra impacta na saída da vesícula biliar, tá? Importante, quase sempre a colecistite aguda tem uma abordagem de urgência, é uma cirurgia de urgência, tá? O conceito ou a conduta de você esfriar o processo é um conceito antigo que normalmente não é mais usado, porque esfriar o processo, quer dizer, esperar o processo desinflamar para depois operar daqui a um mês ou dois, leva a uma nova internação, leva ao risco de nesse mês acontecer uma complicação. Em termos de custo é pior, para o paciente é pior, então normalmente não deve ser feito. A abordagem é de urgência. Isso é a colecistite, que é diferente de coledocolitíase. A coledocolitíase, né, geralmente tem uma icterícia de caráter intermitente, tá? Cuidado quando há sinais de coledocolitíase tem febre, porque você pode estar frente a uma colangite, que o que é a colangite? É a infecção
da via biliar. Infecção dos ductos biliares. Então, na coledocolitíase, cuidado, se tem febre pode ser uma colangite. E considere outras alterações. Por exemplo, um paciente você suspeita de uma coledocolitíase, mas ele tem, por exemplo, síndrome consumptiva. Opa, será que é uma coledocolitíase? Indivíduo com um quadro obstrutivo, com um quadro de emagrecimento, perda de peso, pode ser um tumor. Então, cuidado com outras alterações que podem ocorrer. Ou, por exemplo, você suspeita de uma coledocolitíase, mas ele está com uma dor abdominal em faixa que irradia para dorso, provavelmente ele tem uma pancreatite associada, que não é raro. Então, presta atenção, coledocolitíase é complexo para tratar. Eu falei de colangite. A colangite você tem que saber isso aqui. De colangite, isso você tem que saber. Colangite, o quadro clássico de colangite: febre, dor e icterícia. Febre, dor geralmente no hipocôndrio direito e um quadro de icterícia, a tríade de Charcot, tríade clássica da colangite, que é a infecção de via biliar. Existe um outro epônimo, que é a pêntade de Reynolds, que simplesmente é a tríade de Charcot, febre, dor e icterícia, associada a manifestações sistêmicas de gravidade, que são hipotensão arterial e confusão mental. Ou seja, a tríade de Charcot com choque séptico é a pêntade de Reynolds. Importante saber por saber o epônimo, o que demonstra, na verdade, que a colangite já é um quadro grave por si só, mas se ela evolui para sepse, ela se torna um quadro muito grave, mais grave ainda, certo? Existe uma outra coisa que talvez, só para citar para vocês, que é a chamada síndrome de Mirise, que é uma fístula, na verdade, quando o cálculo impacta na saída da vesícula, ele pode causar uma inflamação grande na junção da via biliar e uma fístula colecistocoledociana. Tá? Isso se chama síndrome de Mirise. Aqui com vocês, Pablo Luiz Mirise, morreu em 1964, cirurgião argentino que descreveu a síndrome de Mirise. Tá? Só citei. Não acredito que vá cair, mas é uma coisa a ser lembrada. Outra coisa, na icterícia obstrutiva por neoplasia, como eu falei, a evolução é progressiva, vai progredindo, progredindo, progredindo. Tem quadro consumptivo descrito quase sempre e tem os outros comemorativos. O emagrecimento, uma náusea, uma canseira, um mal-estar progressivo. Atenção, então cuidado que a neoplasia é diferente. Questões. O INEP 2017. Ei, mas tem caso compridão? É comprido o caso clínico, gente. Pega a canetinha de marcar texto, tá? Mulher de 26 anos, obesa multípara, passado de dores biliares recorrentes, vai para o pronto-socorro com dor abdominal abrupta, forte, começou a 2 horas. Dor abdominal abrupta, forte, começou a 2 horas. Dor no andar superior do abdômen, irradia para dorso, náuseas e vômitos, hipoidratada, sente dor à palpação, que está levemente distendido, sinal de Murphy ausente, opa, não tem Murphy, que é o sinal clássico de colicite aguda. Os exames mostram aumento de lipase, aumentou 2 vezes, leucócitos aumentados, glicose sérica, TGO-TGP aumentados, ó, estão os exames aqui, ó, desidrogenase lática. A paciente é internada na UTI, foi tratado de forma adequada, pausa alimentar, hidratação, reposição, analgesia, ou seja, considerou-se uma pancreatite, não é verdade? Evolui de forma grave. Após 48 horas, piorou a dor, taquipneia, icterícia, febre elevada, calafrios. Olha aí. Os exames revelaram piora do leucograma, queda do hematócrito, olha aí, com elevação da ureia sérica. Em relação ao exame da admissão, uma tomografia mostrou uma necrose pancreática, 35% do parênquima, dilatação de vias biliares, cálculo impactado no colédoco. Nesse caso, o tratamento imediato é... Pessoal, aquela canetinha para marcar que parece uma pancreatite, parece, né? Dor em cólica, etc, etc. Olha, canetinha para marcar texto. Fundamental, olha aí, leucócitos elevados, tudo bem, demonstra um quadro infeccioso. Que mais que ela tem que chama muito a atenção? Ictérica. Febre elevada e calafrios. Febre com calafrios. Dor abdominal e icterícia, pessoal. E agora, ela está com o quê? Ela tem uma pancreatite, sem dúvida nenhuma. Mas ela tem também uma colangite. Ela tem colangite. Olha aí, cálculo impactado no colédoco terminal. Necrose pancreática. Quer dizer, ela tem uma pancreatite, mas ela tem também uma colangite. O tratamento adequado para essa paciente é hidratação,
nutrição, antibióticos, hidratação, antibióticos, colicistese de urgência, antibióticos, colangiopancreatografia endoscópica com esfincterotomia, nutrição enteral com catéter distal ao duodeno, antibióticos e necrosectomia. Pessoal, 10 segundos para vocês responderem. Só 10. Relembrando então, ela tem um quadro de icterícia obstrutiva, uma pancreatite associada a colangite. Então, 10 segundinhos para que vocês respondam o que a gente tem aí. Vamos dar mais 5 segundos. Olha aí, já deu, tá? Resposta, colocaram no YouTube, colocaram, ó, pessoal, colangite é igual a drenagem da via biliar. Tem que drenar a via biliar. Tem que drenar a via biliar. Temos no chat, o que o pessoal respondeu aí? Vamos ver se o pessoal colocou. C. Boa, pessoal. Não devemos, para confirmar, Carlos, agora para confirmar diagnóstico de colangite, não devemos considerar os critérios de Tóquio, tendo sinais de inflamação, colestase e um exame de imagem. Na verdade, sim, mas você tem já as informações necessárias. Você tem uma icterícia obstrutiva que já está dando febre, calafrios, pior estado geral. Você já tem as informações, tá? Você não vai precisar puxar os critérios de Tóquio, que na verdade são critérios para estratificar gravidade. Isso é mais importante, tá? Em colangite tem a tríade de Charcot ou pêntade de Raynaud. Podemos focar nisso? Pode focar nisso, Vanessa. Exatamente, é para focar mesmo nisso. Tá? Vanessa também perguntou, em queimadura pouco pergunta área queimada, ou pode ser pouco perguntam, porque geralmente ela é pouco extensa. Em caso de vesícula septada, tem mais predisposição a litíase? Tem, mas é raro existir. E obstruções do o que fazer com profilaxia ou que cuidados tomar com esse paciente. Na verdade, se o paciente não tem cálculos, você não vai fazer nada. Se o paciente tem cálculos, aí você vai, por ter a vesícula septada, saber que ele vai ter chance de ter mais. Então, recomenda-se a cirurgia se o paciente estiver estável, mas aí não é um quadro agudo, é um quadro eletivo, tranquilo. Entendeu, Thaís? Tá bom? Vamos em frente que tem mais uma questão que eu quero discutir com vocês. Tá? Outro. Olha aí. 70 anos, homem, atendido em pronto-socorro do hospital secundário, dor abdominal que irradia para dorso, emagrecimento há 4 meses. Opa, cuidado com emagrecimento. Emagrecimento. Há 2 meses, prurido cutâneo e urina escura. E olhos amarelos. Icterícia, né, gente? Geralmente você ter prurido é icterícia de um grau mais elevado, inclusive. Então você tem uma icterícia progressiva, quadro de emagrecimento. Na ocasião, emagrecido, ictérico 2 cruzes, escoriações de tanto se coçar, borda do fígado palpável, mas não é doloroso, então não tem peritonite. Com base no caso clínico, a hipótese principal, e os resultados dos exames que confirmam a hipótese, olha só, com base nesse quadro clínico, os resultados que confirmam a hipótese são canetinha para marcar, olha aí, ó, emagrecimento, icterícia, palpação não dolorosa. Não deve ter quadro inflamatório, não é isso, gente? Se não dói. Ah, aumento da bilirrubina indireta e aumento da amilase. Pera um pouco, indireta não tem nada a ver com a história. Icterícia obstrutiva é bilirrubina direta que sobe, porque é bilirrubina conjugada, já saiu do fígado. B, aumento da direta, tá certo. Aumento de fosfatase alcalina, fosfatase é o quê? É enzima canalicular. Aumenta quando tem obstrução de via biliar. Ele tem obstrução? Opa, se tem. Tem. Não interessa a causa da obstrução, geralmente sobe fosfatase. Essa alternativa é boa. C, aumento da bilirrubina indireta, já falei, não é. D, aumento da bilirrubina direta e diminuição do tempo de... Não, pera um pouco. O tempo de protrombina não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a história. Então os exames que você vai esperar são esses daqui. Aumenta a bilirrubina e aumenta a fosfatase alcalina. Por que aumenta a bilirrubina? Porque você tem um quadro obstrutivo. Por que aumenta a fosfatase alcalina? Porque você tem um quadro obstrutivo canalicular. Bilirrubina aumentou, provável, e não está nem perguntando, mas qual que é a etiologia provável? Neoplasia, ou de pâncreas, ou de cabeça de pâncreas, ou de papila. Provavelmente. Eu estou indo um passo à frente, na verdade, tá? Mas na verdade a pergunta nem foi essa. Reparou que a pergunta é muito mais fácil do que isso? Calma, gente, não precisa nem saber a causa, só ver qual é o exame importante. Fácil, né? Pessoal, antes da gente partir para o finzinho, mais alguma coisa aí para a gente conversar? Tem alguma pergunta a mais aí na plataforma ou no chat, senão a gente segue em frente, tá? Uma dica que eu sempre estou falando aqui o tempo todo com vocês, tá? Para, junta as informações e pensa. Agora nós estamos na moda porque afinal tá nos cinemas mais um filme da série do
Indiana Jones, tá? E essa frase é muito importante, esse é do Indiana Jones 3, A Última Cruzada, onde ele vai em busca do Santo Graal, tá? E essa frase é do sempre que eu me sento para refletir, a solução aparece. Isso é verdade, gente. Pare, reflita alguns segundos, junte as informações, a solução aparece. Normalmente a prova não é muito difícil, tá? Pensa um pouquinho, pega as informações, vai funcionar. Esse filme de 1989, Última Cruzada, Harrison Ford, depois desse ainda veio Caveira de Cristal e agora nos cinemas está passando o 5º e último da série, tá bom? Pessoal, finalmente algumas informações. Voltando nas informações, pega o QR Code. O QR Code você vai pegar a nossa planilhazinha aí, a revisão, né? O nosso planner para você seguir nesses últimos dias que estão chegando, tá? É uma maneira boa de guiar vocês nos estudos. Algumas coisas vocês vão ver mais rápido, outras vocês vão ver mais devagarinho. Os temas fundamentais, vocês estiveram em lives, assistam de novo que vocês vão tirar as dúvidas. Respondam perguntas para pegar o jeito de ver como elas funcionam, tá legal? Bom, outra coisa importante, olha aí. Vocês já tiveram as últimas lá aí dessa semana, tiveram na clínica, tiveram saúde coletiva, pediatria e agora acabaram cirurgia. Lembre-se, vocês estão na missão. Hashtag tô na missão, caminhando, tá chegando a prova, mas tem tempo de estudar o suficiente e com certeza, mais do que informação, porque informação vocês vão estudar de novo para relembrar, mais que informação técnica, as dicas que a gente passou vão ajudar vocês demais a otimizar o estudo. Talvez você possa estudar um pouquinho menos ou estudar um pouco mais, o que vai cair mais, e aí com o mesmo tempo de estudo vai render muito mais. Lembrando que faltam 24 dias. Tá chegando a hora, mas não se assustem, porque eu tenho certeza que vocês estão se preparando. Se vocês estão aqui é porque vocês já estão se preparando. Temos alguma pergunta? Se não tivermos, olha aí, temos alguma aqui. E tem mais umas coisinhas, ó. Olha aqui, ó, o planner. A Laura está falando que o planner está aí, vamos pegar o planner. Fosfatase, ó, tinha um que não me lembro, chamava fosfatase de colestase alcalina. É uma maneira de você lembrar, né? Mas vamos lembrar o nome certo, porque isso pode... Ainda sobre queimados, a fórmula não deve ser multiplicada por 3. Na verdade, o que você vai mudar, como eu falei, é a superfície queimada, tá bom? E o pediátrico é muito mais específico, não se preocupe com isso agora. Professor, pode comentar choque neurogênico e medular? Aí o choque neurogênico e medular vai mudar muito porque você vai ter um trauma associado. O neurogênico e o medular vai ser muito difícil de você discernir entre um e outro, tá legal? É bem difícil discernir entre um e outro, mas geralmente você tem o quê? No neurogênico você não tem aquela lesão inicial, né? No medular você tem aquela lesão e você vai ter geralmente num trauma associado e você vai ter níveis sensitivos que vão estar bem associados, tá? Mas essencialmente você pode usar o mesmo termo muitas vezes, como medular, tá? E como o neurogênico. Afinal de contas, se você tem um trauma medular, o choque dali para baixo é neurogênico, então você acaba batendo da mesma forma, tá bom? Pessoal, sei que vão ter dúvidas e a gente espera que talvez a gente consiga ainda conversar nesse período até lá, tá bom? Agradeço quem esteve aqui, agradeço a todos que estiveram aqui conosco, tá? Lembrando,